Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje vou te falar 7 sinais de que talvez o seu gato tenha problema cardíaco. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, os problemas cardíacos em gatos não são afecções muito comuns na rotina, tá bom? Os gatos, pessoal, o que geralmente traz mais problemas cardíacos para nós humanos? Geralmente uma alimentação ruim e a falta de exercício físico, então a obesidade, né? Uma alimentação muito gordurosa pode gerar ali o entupimento das veias e das artérias. Tudo isso em nós humanos é a principal casuística que leva a problemas cardiovasculares, tá? Só que os gatos, eles não enfrentam muito desses problemas, né? Então, a doença cardíaca em gatos não é tão comum assim, mas pode acontecer e existem alguns sinais de alerta que você precisa conhecer para identificar e levar o seu gato até o veterinário, tá bom? Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre que tipos de doença cardíaca os gatos possuem. Basicamente, a gente pode separar em dois tipos, não são duas doenças, são dois tipos, tá bom? Que são as doenças cardíacas congênitas e as adquiridas, tá bom? A congênita é aquela que geralmente ela ocorre no animal ao nascer. Ele nasce e à medida que ele vai se desenvolvendo, o coração dele, ele não se desenvolve da forma correta, tendo uma estrutura então anormal que não permite que o coração faça o seu trabalho da forma correta, tá? Esse problema congênito, geralmente ele tem um fundo hereditário e genético. Ele pode afetar só um gatinho da ninhada ou vários, tá? Depende bastante. Mais pra frente eu vou te falar os principais tipos de problemas cardíacos congênitos, tratamento, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Então, além dos problemas congênitos, nós temos também os adquiridos, que são aquele que ao longo da vida do animal, principalmente quando ele vai ficando mais idoso, ele vai desenvolvendo esse problema, tá? Então, aqui nas adquiridas, a gente tem questões que podem influenciar no surgimento do problema adquirido, como a própria congênita, mas às vezes ele tem uma doença congênita que não é tão grave a ponto de gerar sinais clínicos durante o desenvolvimento desse animal. Só que quando ele vai ficando mais velho, essa doença começa a aparecer, porque ao longo do tempo ela vai se agravando e depois ela acomete ali, né, gera sinais clínicos, tá bom? Além disso, nós temos também, então, uma dieta ruim, nós temos a obesidade, nós temos também a falta de exercício físico. Você, como ser humano, já está cansado de saber como o exercício físico é imprescindível para manter uma saúde física geral, inclusive manter o seu coração saudável, forte, bombeando o seu sangue da forma que deveria ser. Nos gatos não vai ser diferente, a alimentação vai desempenhar papel importante, né? A obesidade, gatos obesos vão ser mais predispostos. Por quê? Porque ele tem ali um maior peso. Quando ele tem um maior peso, ele gera uma sobrecarga no coração. O coração de um gato, ele é feito e preparado ali para bombear sangue para a estrutura dele em um peso normal. Quando ele começa a ter um peso anormal, esse coração não foi feito para trabalhar nessa intensidade que ele está trabalhando agora. Então ele pode começar a surgir problemas também. Mais para frente também vou falar sobre os principais tipos de problemas cardíacos adquiridos nos gatos e também o seu tratamento, tá bom? Então os tipos são esses, tanto o congênito como também o adquirido. O adquirido, ele é mais comum do que o congênito, tá? Então o congênito não é tão comum na nossa rotina, mas pode acontecer, tá? A segunda coisa que eu quero falar aqui com vocês, né, é sobre a estrutura do coração e como ele é afetado pela doença. Então, pessoal, o coração ele pode ser dividido em basicamente 4 estruturas principais, tá? A gente tem um músculo cardíaco, então, né, que é o responsável por contrair e bombear esse sangue pelo corpo do gato. Nós temos as válvulas, que ficam entre os ventrículos e os átrios, que ele basicamente, quando o sangue ele passa do átrio
para o ventrículo, essa válvula ela fecha. Quando ele vai passar, essa válvula abre. Então, essa válvula ela impede que ocorra um refluxo de sangue. Sabe quando as pessoas falam que fulano de tal tá com sopro no coração, ou quando o seu médico fala, né, que você está com sopro? O sopro é esse refluxo de sangue, ele está voltando, portanto, também impedindo, né, o fluxo sanguíneo normal do corpo, prejudicando as funções orgânicas gerais daquele gato, tá? Além disso, nós temos também, então, o pericárdio, tá? Que é basicamente uma camada protetora, o saco pericárdico, como o próprio nome já diz, né? Ele envolve o coração e protege o coração, ele é uma camada mais forte, né? Atuando então nessa proteção. E também nós temos ali a condução elétrica, tá? Que é então a responsável por ficar ali a todo momento o seu coração batendo, né? Fica a condução elétrica e ele fica batendo ali de forma rítmica. O que é então a arritmia? Que você talvez também já tenha escutado os médicos falarem com você ou algum parente, enfim. A arritmia, então, é a ausência de ritmo, causada geralmente por um distúrbio elétrico, de condução elétrica do coração. Então, eu tenho conduções ali chegando, mas aí para, aí depois volta, aí para, fica parado, depois volta. Isso causa ali uma arritmia, então eu tenho ali o batimento cardíaco, pupu, 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 pupu. Aí na arritmia vai ser pupu, 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 pupu. Vai ser arrítmico, entende? Então isso é a arritmia. Então, dependendo do tipo de estrutura do coração que vai afetar, nós vamos ter problemas diferentes, mas geralmente todos vão levar aos mesmos sinais, tá? Por quê? Quando vai afetar o coração, né, o músculo cardíaco, então tem, por exemplo, uma hipertrofia do músculo. Essa hipertrofia não vai deixar que o músculo trabalhe direito, porque ele está hipertrofiado, então o músculo ele contrai assim. Só que se esse músculo ele começa a aumentar de grossura, ele vai começar a contrair assim, porque não vai ter espaço para ele contrair. Então vai prejudicar o fluxo sanguíneo, pode gerar edema, que é o acúmulo de líquido fora dos vasos. Então um edema pulmonar, por exemplo, né, afetando ali a respiração do gato, edemas na perna, né, nas patas ali daquele gato, enfim, vários problemas. O problema valvar, né, ali na válvula gerando sopro, também vai gerar ali um menor fluxo sanguíneo, podendo gerar os edemas, né, dificultando a função orgânica do coração. No pericárdio, que geralmente não é tão comum assim, né, mas a gente pode ter edema no pericárdio. Então, se eu tenho ali uma diminuição do fluxo sanguíneo do coração, o coração ele também emite ali, né, arteríolas que vão irrigar o próprio coração. Então, se eu tenho ali um problema de fluxo sanguíneo, vai chegar menos sangue ali, vai ter edema de pericárdio também, pode acontecer. Então, a cápsula que envolve o coração, quando começa a surgir muito líquido, o que ela vai fazer? Também dificultar ali a contração, porque está cheio de líquido, está travado ali basicamente, né, agravando os problemas ali cardíacos e da condução do coração, da elétrica, né, nós vamos ter então a arritmia, que também pode gerar esses problemas, porque o coração ele não vai estar batendo da forma correta, beleza? Então vamos falar sobre quais os 7 sinais de problemas cardíacos em gatos, tá? Só antes dos sinais, não, vou falar depois dos sinais sobre o diagnóstico, tá? Então os sinais vão ser principalmente não, né? O primeiro, a falta de apetite. Então, se o gato ele tá tendo menos fluxo sanguíneo, né? O corpo dele vai ficar mais fraco, né? Então, não tá tendo oxigenação do sangue, porque como que funciona a oxigenação ali? O coração ele bombeia o sangue vai até o pulmão, ele é oxigenado pelo pulmão e ele vai então para a grande circulação ali, né, carrear esse oxigênio entre nutrientes e outras coisas também para os outros órgãos e tecidos do corpo. Então, se eu estou tendo uma menos oxigenação, esse animal ele vai ficar mais fraco, portanto, ele vai ter uma perda de apetite ali, né? O número 2 é a perda de peso.
Essa perda de peso ela pode ser oriunda tanto da falta de apetite, principalmente, né, mas também ali de um menor fluxo sanguíneo, principalmente ali para o intestino. Então, se eu estou tendo o menor fluxo sanguíneo do intestino, eu vou ter um mau funcionamento do intestino. Se eu tenho um mau funcionamento dele, eu vou ter menos absorção de nutrientes, menos absorção de tudo que o alimento fornece para o gato, tá? Então, portanto, esse gato pode começar a perder peso porque ele não está tendo um total aproveitamento daquela alimentação que ele está tendo. O sinal número 3 é a letargia, então já expliquei ela aqui, né? Menor oxigenação, menor atividade ali do gato, né? Então os músculos dele não têm oxigenação direito para se contraírem. Esse gato ele vai ficar mais fraco de forma geral, portanto ficando letárgico, mais quietinho, para de fazer atividades normais que antes ele fazia. O sinal número 4, aumento de frequência respiratória. Então, essa taquipneia, né, que é o aumento de frequência respiratória, ela vai ser uma resposta fisiológica do corpo daquele gato, tá? E também pode ser secundária ao edema pulmonar. Então, se eu estou tendo um edema pulmonar, o que é isso? Então, eu vou ter o acúmulo de líquido fora dos vasos do pulmão, mas vai ficar ali no pulmão ainda. Então, também dificultando ali, né, que ele se expanda, né, receba muito oxigênio e coração, e depois expira, liberando gás carbônico, né? Portanto, então o edema vai causar aumento de frequência respiratória, mas também essa falta de fluxo sanguíneo, porque eu vou ter menos oxigênio sendo carreado pelo corpo. Se eu estou tendo menos oxigênio, o corpo do seu gato ele não sabe que está com problema cardíaco. Ele só percebe assim, olha, tá faltando oxigênio aqui no tecido, tá faltando oxigênio aqui no órgão. Então ele vai mandar o animal começar a respirar mais, porque ele acha que o problema está ali, né, na não respiração, e ele não sabe que o problema está no coração, tá? Então o animal ele pode começar a ter ali um aumento de frequência respiratória, e dependendo do grau do problema cardíaco, principalmente em edemas pulmonares, o gato vai ter dispneia, que é então a dificuldade respiratória. Ele pode ficar com a boca aberta e ele pode também ter uma respiração mais abdominal. Então o normal do gato é ele respirar tanto com tórax quanto com o abdômen. Só que quando ele está com uma dispneia, ele vai ter uma grande contração abdominal para respirar. Então isso também pode ser um dos sinais. O sinal número 5 é a síncope. O que é a síncope? É basicamente desmaios que o seu gato vai ter de forma aleatória por conta desse problema cardíaco e da diminuição do fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo, ele irriga o corpo inteiro do seu gato, inclusive o cérebro. Então, imagine que o seu gato ele tem um problema cardíaco, mas se ele está em repouso, ele está tendo ali ainda o fluxo sanguíneo que consegue manter as funções orgânicas dele ali minimamente viáveis para ele ficar tranquilo. Agora, se esse gato do nada ele toma um susto, ou se ele começa a fazer uma atividade física muito forte, né? Então ele vai demandar mais do coração dele, só que o coração dele está com problema, então vai chegar menos sangue no cérebro e esse gato vai desmaiar e depois ele pode acordar. Então isso que é a síncope, desmaios meio que aleatórios ao longo do dia no seu gato. O sinal número 6 é a paralisia súbita das pernas. Isso aqui é um sinal muito, um pouco grave, tá? Porque ele indica um tromboembolismo, ou seja, formou um trombo lá no coração. Trombo é basicamente, trombo é diferente de coágulo, tá? Mas eu vou utilizar aqui como se fosse igual para vocês entenderem, tá? O coágulo é quando então o sangue ele forma uma massinha, né? Ele coagula, né? Por isso que você não fica sangrando para sempre. Se você tem coagulação e para de sangrar, é meio que um tampão ali, né? Então, esse trombo, né, embolismo, ele forma esses meio que coágulos no coração e esses coágulos ganham a grande circulação. Só que quando eles saem ali da artéria, por exemplo, né, ali o calibre tá muito grande, né? Então ele consegue sair tranquilamente. Agora, quando ao longo do caminho dele começa a haver ramificações ali das artérias, e algumas dessas ramificações o calibre ele vai diminuindo. Chega um momento que esse tromboembolismo ele impacta ali e para ali, impedindo o fluxo sanguíneo. Pode ser um quadro fatal e agudo no gato, tá? Principalmente quando está no pulmão. Então esse trombo ele se
se desloca até o pulmão, só que as arteríolas lá do pulmão ela é muito fininha, né? E aí vai parar lá, vai causar um grande distúrbio pulmonar e esse gato pode acabar morrendo, tá? Então essa paralisia súbita das pernas, ela acontece porque esse tromboembolismo ele vai ganhar a circulação, né? E ele vai chegar ali ele vai indo, né, pelas artérias, ele vai chegar na artéria femoral. Chega uma hora que a artéria femoral, na ramificação, né, da artéria femoral. Então eu tenho aqui os dois membros posteriores ali do gato, né? E eu tenho aqui então as artérias femorais, a ramificação das artérias femorais. E aqui então tá vindo tromboembolismo, ele tá vindo. Quando ele chega aqui na ramificação, essa ramificação, ela diminui o diâmetro dela. Então esse tromboembolismo, ele para aqui, ele não consegue mais andar. Portanto, impedindo o fluxo sanguíneo da perna, portanto, gerando essa paralisia, porque se eu não estou tendo sangue, eu não consigo ter atividade musculoesquelética naquele local, tá bom? Então essa paralisia, ela é um sinal muito grave e pode indicar um problema cardíaco, tá? Também podendo ser outros problemas, principalmente relacionados ao sistema nervoso, um problema medular, né? Um trauma ali na medula, né? Nas vértebras daquele gato, tudo isso também pode causar essa paralisia, mas o sinal principal aqui é porque é súbita. Em cães, por exemplo, o Dachshund, que é o salsichinha, né, ele pode ter ali uma compressão medular e ter ali uma perda, né, de força muscular, né, das pernas dele, de forma aguda também. Mas compressão medular em gato é muito pouco comum, é muito raro. Então, quando um gato, do nada, ele tem paralisia súbita das duas pernas dele, tem que levar esse gato na mesma hora no veterinário, porque é um grande indicativo de que ele pode ter um problema cardiovascular, tá bom? E número 7, então, menor crescimento, principalmente, então, sendo um sinal de problema cardíaco congênito, tá? Então, o gato filhote que está com problema cardíaco, ele vai ter diminuição do fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo, além da oxigenação, ele leva nutrientes para todos os tecidos, para todos os órgãos. Ele faz, né, o transporte ali, a movimentação dos hormônios e tudo mais. Esse gato, então, tendo isso prejudicado, ele não vai conseguir desenvolver e crescer da forma adequada, tendo um desenvolvimento ali menor do que o normal, tá? Então pode ser um sinal em filhotes, tá? Então esses são os 7 principais sinais. Os que são mais aqui pode indicar um pouco a suspeita, né, para problema cardíaco é mais a síncope, aumento de frequência respiratória e paralisia súbita das pernas. Esses são sinais um pouco que pode levantar mais suspeita. Agora, falta de apetite, perda de peso e letargia são sinais gerais que basicamente todas as doenças que os gatos podem ter, né, vão gerar esses sinais. Então, assim, não é muito patognomônico, né, não indica, assim, não, é problema cardíaco. Mas em conjunto com esses outros pode ajudar. Mas o problema, como eu mencionei lá no começo do vídeo, é que problemas cardíacos em gatos, eles, na grande maioria das vezes, eles vão ser assintomáticos. Então, por quê? Porque eles não vão ter esses sinais, né? Geralmente eles vão ser subdiagnosticados. Então não vai conseguir ver que aquele gato tem problema cardíaco. Ele vai viver, ele vai viver, ele vai viver, pode aparecer só quando ele está lá na vida muito idosa, já prestes a morrer, e esse problema cardíaco pode aparecer, né, e ser diagnosticado, mas mesmo assim, geralmente não acontece. Os maiores diagnósticos de problemas cardíacos em gatos, geralmente ocorre de forma acidental. Então, na necrópsia do gato, então, o gato morreu, vai fazer uma necrópsia, vê que ele tinha ali uma cardiomiopatia hipertrófica, e nem tinha sinal nenhum. Aquele gato, ele vai fazer um ecocardiograma, para um pré-cirúrgico ou algo do tipo, e ver que ele tem um problema, mas ele não tinha sinal nenhum. E um dos grandes problemas é que uma das principais, a principal, né, doença cardíaca dos gatos, que eu vou falar mais para frente, ela não é vista em raio-x, porque o raio-x dá para ver o tamanho do coração ali, dá para ver se ele está aumentado ou não, né? Ele não é visto no raio-x porque ele não causa aumento do coração para fora, né? E ele também não é visto no eletrocardiograma, que são os exames mais feitos, né, na rotina e de maior acesso ao tutor em relação a preço. Então o diagnóstico, olha como que ele é complicado. A doença, além de geralmente não causar sinais clínicos, ele também pode
ter um diagnóstico só com um exame, que é o ecocardiograma, tá? Então, quais os tipos de doença congênita em gatos, Thiago? Nós temos três principais. Tem as doenças valvares, então a gente tem uma má formação das válvulas, portanto, tendo refluxo de sangue, pode ser visto na auscultação daquele filhotinho ali, né? Vai ter a presença de sopro. Nós temos um defeito do septo ventricular, né? Então no coração a gente tem ali como se fosse uma parede que divide os dois lados, né? O esquerdo e o direito, que é esse septo. Agora, se eu tenho um defeito dele, eu vou ter uma comunicação desses dois lados, também gerando grande refluxo, basicamente uma turbulência de sangue ali naquele coração, também sendo muito grave, né? E além disso também nós temos ali basicamente uma comunicação ali de artéria com a veia. Então o sangue daquele filhotinho que era para estar indo, né, o sangue arterial dele que era para estar indo para todo o corpo dele, depois retornando pelas veias até o coração para ser oxigenado novamente, esse sangue ele sai do coração, né, isso se chama persistência do ducto arterioso, ele sai do coração, só que aí ele ainda mantém uma comunicação com veia. Então esse sangue ele é desviado para a veia e ele vai para a grande circulação, mas ele não vai na quantidade correta, entende? Então esse gato também enfrentando grandes problemas. Como os problemas congênitos são tratados, Thiago? Só voltando rapidinho no congênito aqui no diagnóstico, o diagnóstico geralmente, pessoal, assim, se você auscultou um filhote, ele tá com a saúde geral boa, não tem nada. Por quê? Existem problemas de saúde que podem gerar um sopro, por exemplo, mas que não indica um processo patológico diretamente no coração. Então a anemia é como se o sangue ficasse mais ralo, né? Então ele vai ficar ali, vai ser mais fácil de ter um refluxo. Então se esse gato filhotinho está com a saúde intacta, é detectado um sopro, tem que encaminhar esse gato para o ecocardiograma, que aí sim vai fazer um diagnóstico mais definitivo, tá? Como a congênita é tratada, então, muito complicado, tá, pessoal? Se for valvar, ainda tem como utilizar de medicamentos, tá bom? Para melhorar o fluxo sanguíneo, né? Diminuir edema e tudo mais, mas a idade do gato, dependendo, pode dificultar a utilização de alguns medicamentos. E tirando, né, a persistência do ducto arterioso, os problemas valvares e do septo, ele não tem, né, resolução cirúrgica. Então não tem o que fazer. Se o septo está tendo comunicação, não tem como ir lá abrir o coração, corrigir isso e fechar, né? Então, infelizmente, não tem muito tratamento. Agora, a persistência do ducto arterioso tem tratamento cirúrgico, tá? Mas um gato com problema valvar, um gato com defeito de septo, por exemplo, pode não ter resolução cirúrgica, mas esse gato ele pode viver normal. Porque às vezes a pessoa leva o gatinho, o filhotinho lá no veterinário, o veterinário vai auscultar aquele gato, né, como um procedimento de rotina. Aquele gato, às vezes, ele foi levado lá para vacinar, ele foi levado lá só para fazer um check-up de saúde ou para fazer ali um exame pediátrico mesmo para ver se está tudo bem. E quando foi auscultar, viu um sopro, foi um achado, aquele gato não tem sinais. Então esses gatos eles vão ser monitorados e vão ir avaliando ele. Esses gatos podem viver tranquilamente, sem ter problemas muito grave, né? Mas, dependendo do grau. Então, se eu tenho um defeito de septo pequenininho, esse gato talvez possa viver ali um tempo considerável. Agora, se é um defeito de septo muito grande, aí o prognóstico já é bem desfavorável, tá? E então, quais as adquiridas? A mais comum, a doença cardíaca mais comum em gatos, né, é a cardiomiopatia hipertrófica, tá? Então, a gente tem duas cardiomiopatias basicamente, cardiomiopatia dilatada e a cardiomiopatia hipertrófica, tá? A dilatada, pessoal, a hipertrófica é mais comum em gatos. A dilatada, antigamente, ela era muito comum, né? Porque as pessoas, elas começavam a dar, né? Não davam ração, né? Davam só resto de comida ali para aquele gato, principalmente arroz, feijão, que são alimentos que não têm taurina. E a deficiência de taurina gera cardiomiopatia dilatada. Então por isso que eu falo que a alimentação natural para gato deve ser dado com bastante cuidado, sempre prescrita pelo veterinário, porque ele vai saber calcular a quantidade correta de cada coisa, tá? Já a cardiomiopatia hipertrófica, então, ela não tem uma causa tão bem determinada assim, mas ela pode acontecer por vários fatores, principalmente uma sobrecarga
daquele coração por algum motivo, né? Pode até ser por um processo patológico secundário que é crônico e ao longo do tempo isso foi forçando o coração e quando surgiu essa cardiomiopatia hipertrófica. Pode ser secundário principalmente ao hipertireoidismo, tá? Porque o hipertireoidismo ele causa um aumento do metabolismo do gato, portanto também gerando um aumento de frequência cardíaca. O que é a cardiomiopatia hipertrófica então, Thiago? Basicamente, a dilatada, pessoal, ela meio que ela expande, né? Ela é uma afecção cardíaca que ela gera uma expansão mais excêntrica, então ela aumenta de tamanho para fora. A cardiomiopatia dilatada ela pode ser vista no raio-x, tá? Porque ela aumenta de tamanho para fora. Agora, a cardiomiopatia hipertrófica ela aumenta de tamanho para dentro, então é uma hipertrofia excêntrica, tá? Então ela tem uma hipertrofia para dentro do coração. Portanto, não tem como ver no raio-x, como eu falei lá atrás para vocês, né? Então, que tipo de problema essa cardiomiopatia hipertrófica vai gerar no gato, Thiago? Imagina, eu tenho aqui o coração, né? Ele bombeia assim, ele faz essa contração aqui, tá normal. Agora, se eu começo a diminuir a capacidade de contração dele, ou seja, eu diminuo aqui a área, aqui tem área vazia que ele pode contrair. Agora, se eu vai aumentando esse músculo aqui, ele não vai conseguir contrair mais, porque não tem espaço para ele contrair. Então, um fluxo sanguíneo que era X, o normal, agora ele vai conseguir mandar muito menos, porque ele não consegue contrair. Aí vai ser X dividido por 10, né? Vai diminuir bastante esse fluxo sanguíneo, gerando grandes impactos ali na saúde do gato, tá? Como é o tratamento dessa cardiomiopatia hipertrófica? Pode ser utilizado vários medicamentos, depende do caso, né? Depende do estadiamento daquele animal, ou seja, do estágio de cardiomiopatia hipertrófica que ele se encontra. Ele é uma doença que é diagnosticada principalmente com ecocardiograma, tá? Por isso que eu falo que exames de rotina é muito importante em gatos e principalmente gatos idosos, né? Se você puder ali uma vez no ano fazer um ecocardiograma, hoje você encontra um ecocardiograma por volta de uns R$250, você vai juntando dinheiro ao longo do ano ali e depois faz ali esse ecocardiograma, é um exame muito importante para a detecção desses problemas, tá? A cardiomiopatia hipertrófica, então, né, geralmente ela vai ser tratada com medicamentos que vão auxiliar, então, esse fluxo sanguíneo. Então, medicamentos como diuréticos, né, que vai diminuir o edema causado por essa hipotensão causada ali pelo problema. A gente pode ter medicamentos ali que basicamente faz uma vasodilatação, né? Então eu tenho ali o coração com dificuldade de bombear sangue, né? Porque não está tendo muita área ali para ele bombear. Agora, se eu começo a aumentar um pouco a dilatação da saída do sangue, eu consigo aumentar então o fluxo sanguíneo, né? Então alguns medicamentos também fazem isso, atuando no tratamento. Ele vai variar bastante de caso para caso, do estágio que o gato se encontra. O prognóstico é reservado, depende do grau da doença, tá? Mas muitos dos casos pode ser controlado muito bem com os medicamentos, tá? O que é importante falar aqui sobre os medicamentos? Principalmente para vocês, né, que talvez algum dia possa, né, ter um gato que tem esse problema, e talvez para você que já tenha esse problema aí em casa, é saber que esses medicamentos eles devem ser de uso contínuo e bastante regrado, tá? É o horário certinho, a quantidade certinha. Qualquer dia que você esquece de dar esse remédio, esse gato pode ter uma crise, ele pode descompensar e enfrentar ali um problema, e em alguns dos casos pode, né, acabar acarretando na morte daquele gato, porque ele estava controlado, medicamento, do nada parou esse medicamento, o corpo dele vai ter uma descompensação muito grande, né? O coração dele vai ficar assim, meu Deus, né? Basicamente, podendo então impactar muito negativamente ali na saúde daquele gato. Então, tenha noção disso, o medicamento cardíaco é feito de forma muito regrada e certinha, não podendo faltar nunca, a não ser que o veterinário suspenda esse medicamento, tá? Mas aí vai ser uma recomendação veterinária avaliada por ele, ele vai saber que pode tirar ou não, tá?
Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito ao meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.